Sem e Semri acordam no apartamento com alguém batendo. Um advogado e os seguranças entram avisando que Sem precisa sair do local imediatamente com a esposa, já que aquela propriedade é de Senis. Senis acha de uma burrice enorme Aga tentar dar uma lição no filho, deixando sem ter para onde ir. Aga só quer que o infeliz se vire sozinho, já que não ligou para a opinião dos pais para se juntar com a outra infeliz, e agora ele que dê seu jeito de se sustentar com ela. Sem e Semri saem escorraçados do flat. Semri ri da cara de Sem na porta do hotel ao ver os seguranças levando até o carro dele, pois era muito óbvio que Aga ia fazer isso. Os dois caminham sem rumo e Semri exige que Sem cumpra o que prometeu, pois Aga deixá-lo sem nada não afeta o plano dela. Sem acha que será um pouco mais difícil, mas Semri debocha que ele só não sabe qual ônibus pegar. Os dois entram na condução para irem para a mansão. Seher sofre segurando uma roupa de Semri. Neriman reclama com Sivan que recebeu tantas ligações dos conhecidos de Antáquia que até desligou o celular, já que só se fala mal do casamento de Semri por lá. Seher passa no jardim e Neriman grita para ela que estão detonando a filhinha dela na terra natal deles. Sivan tenta impedir a mãe de se humilhar de novo, mas Seher pede para ele não se meter e parte sozinha. Neriman considera que Seher não tem vergonha nenhuma, igual a filha dela, pois esse casamento de Semri nunca será aceito. Sivan quer que a avó lhe conte por que motivo Seren era a pessoa que mais sofria na festa com a revelação do casamento de Semri Sem, se ela não tem nada a ver com isso. Seher se prepara para entrar na mansão. Senis segue alegando que Aga só vai incentivar Sem ainda mais a enfrentá-lo, mas Aga não vai admitir mais uma traição do filho como se não fosse nada. Aga garante que vai deserdar Sem se for preciso, e ele deixará de ser um Karasai. Senis sofre com essa possibilidade. Seher entra na casa e escuta o patriarca berrando que vai arrancar o sobrenome de Sem, assim nem Semri poderá usá-lo. Aga reafirma que oficialmente não terá nenhum filho. Seher se revela para falar com eles. Dama sugere que ela volte mais tarde, mas Seher precisa que seja agora, pois não concorda nem um pouco com esse casamento assim como os Karasai. Seher conta como se sente com essa situação e sugere que todos eles aceitem essa união de Semri e Sem no fim das contas, já que nada vai mudar se todos os rejeitarem. Senis bate palmas para o show de horrores da pobretona. Sivan continua insistindo para Neriman não ficar calada e contar o que Seren pretendia com aquele escândalo. Senis acha Seher uma cara de pau por querer voltar a se fazer de vítima nessa história para conseguir alguma compaixão, já que foi conivente com as coisas que as duas filhas sem vergonha fizeram. Aga pede para Seher sair, mas ela continua ouvindo e sofre quando Senis chama Semri e Seren de vadias. Aga empurra Seher para ir embora e parar com o show. Senis grita que a culpada de tudo isso é Seher por ter criado as filhas como pessoas tão perversas. Nurten leva Seher para fora, enquanto Senis grita que não vai deixar que as Yumais fiquem com Sem. Seher sofre como uma condenada na frente da mansão. Neriman se faz de ofendida e acha que Sivan só está copiando a mãe em querer proteger mais Semri, e defende que Seren tinha direito de reagir daquela forma porque a irmã foi ardilosa e não presta mesmo. Sivan não se convence com essa desculpa porque foi exagerado demais. Neriman acha que foi justo e exige que o neto proteja a família em vez de criar mais discórdia. Seher se recompõe e caminha para casa. Sivan se preocupa ao ver a mãe voltando obstinada e a persegue para dentro de casa. Seher se tranca no quarto e deixa o filho gritando lá fora, enquanto começa a arrumar uma mala com suas coisas. Aga dispensa a dama da conversa na sala, e começa a repreende Senis por ter uma boca tão suja para falar das filhas de Seher. Senis oferece uma desculpa, mas relembra que os problemas de hoje só acontecem por causa do dia que o marido a humilhou fazendo pedir perdão ao bando de forasteiros, já que não quis deixar que ela agisse para impedir o mal que eles estavam trazendo para a mansão e já se instaurou por completo. Aga fica pasmo com a mulher querendo jogar a culpa nele. Semri e Sem descem da condução na avenida que passa na frente da mansão Karasai. Seren acorda Nedim para contar o que aconteceu ontem à noite enquanto ele dormia profundamente, revelando que Sem casou antes de viajar e agora Semri é a esposa dele. Nedim fica nervoso. O casal se prepara para entrar junto na mansão Karasai, onde terão que morar, mas os seguranças impedem a passagem deles porque ambos estão proibidos de entrar. Nedim se nega a acreditar no que Seren está dizendo,
Então ela pega o celular para mostrar uma gravação que alguém fez do momento em que Sem contou na festa que se casou com Semri. Sem discute com seguranças por obedecerem mais à ordem de Aga do que a ele, e consegue convencê-los a abrir passagem. Seren atormenta Nedim com a notícia do casamento, e considera que está sofrendo muito mais do que ele por causa disso. Seren abre a janela para pegar um ar, e acaba vendo Semri e Sen entrando na propriedade. Seni se sente injustiçada pela vez que Aga castigou por ter agido com seguranças pelas costas dele na busca por Semri e Nedim, sendo que ela só queria prevenir o que está acontecendo agora e ele tem que lhe dar razão. O segurança pede para Sen esperar na porta enquanto ele chama Aga, mas Sen começa a gritar para chamá-lo de uma vez. Seni se alegra com o retorno, mas Aga ordena que a segurança bote Sen para fora de novo. Senis avisa que vai junto com o filho, mas Aga agarra o braço dela. Dama sai do quarto para ver o irmão, mas ela e Nurten encontram Aga arrastando Senis para cima enquanto ela grita que vai embora. Aga joga a esposa dentro do quarto e a tranca para impedir a fuga. Aga exige que ninguém daquela casa se aproxime de Sen novamente. Senis implora para ser liberada. Seren desce pelo elevador com Nedim para despistar. Dama não consegue entender por que o pai está sendo tão trágico com essa situação. Aga explica que está sofrendo muito também, mas não pode permitir que Sen faça família de gato e sapato porque seria uma vergonha ainda maior. Dama implora para o pai não fazer dessa forma e aceitar Sen de volta, mas Aga ressalta que já não quer esse infeliz como filho, e vai arcar com as consequências desse erro se realmente for culpado pelas desgraças daquela casa, como Senis o acusou. Seren se prepara para levar Nedim para fora para ver o casal. Siangir pede para Sen sair sem criar mais confusão e não ser preciso usar a força. Nedim surge e comprova o que Seren lhe mostrou, com Sen e Semri não separando as mãos por um segundo sequer. Semri até tenta ir até ele, mas Sen segura forte para ela não escapar. Sivan continua tentando fazer a mãe sair. Nurten chega gritando para Seer sair logo porque Semri e Sen estão na mansão prestes a serem expulsos. Seer deixa o pendrive cair no chão ao sair do quarto. Sen pede para Semri não cair na armadilha de Seren, pois ainda tem a ordem de restrição. Seren debocha de Nedim por não se aproximar do casal do ano, então o mocinho guia a cadeira para perto deles lentamente. Semri diz que tem algo importante para dizer a Nedim sobre esse casamento. Nedim começa a passar mal, enquanto Seren pega o telefone para denunciar Semri por infringir a restrição. Nedim tomba no chão revirando os olhos, e Semri dribla os homens para tentar socorrê-lo. Siangir pede para eles irem embora porque vão chamar a ambulância, mas Semri manda pegar uma injeção que é no quarto de Nedim. Aga sai para ver a confusão e permite que façam o que Semri está mandando. Todos levam Nedim para dentro. Semri manda deitar Nedim na cama, e faz Nurten pegar a seriga, enquanto explica o que devem fazer para estabilizar a crise do deficiente. Semri pede que todos saiam, inclusive Aga, que fica perplexo em aceitar esse abuso, mas acaba saindo. Sivan observa que a mãe estava arrumando uma mala para ir embora e encontra o pendrive caído no chão. Seni segue presa sem saber o que está acontecendo e querendo ver o filho. Neriman se irrita por Seren estar com uma formiga no rabo para falar com Sen. Dama reclama com o irmão pelo caos que virou a casa com o que ele fez e está tendo que suportar tudo sozinha. Neriman manda Seren ir ficar com Nedim, pois Semri já conseguiu o que queria usando essa crise dele para invadir a casa. Seren não dá a mínima e manda a avó armar uma distração para ela. Seer tranquiliza Aga porque Semri sabe cuidar de Nedim, mas ele acha muito cinismo da parte dela porque Nedim só passou mal pela presença de Semri. Aga reclama da ausência de Seren e manda a mãe ir buscar a despreocupada. Neriman continua discutindo com Seren por querer se arriscar em falar com Sen, pois Sivan já está suspeitando dela. Seer observa da cozinha a filha falando com a avó. Seren diz que vai soltar a bomba de uma vez para todo mundo se for preciso se a velhota não ajudá-la. Neriman acaba aceitando e entra para a mansão para distrair o pessoal. Seer observa a sogra passando. Dama para de falar com o irmão e entra também, então Seren aproveita para chegar perto do infeliz. Seer observa os dois juntos da porta. Seren dá um tapa na cara de Sen,
deixando Seher chocada com o que pode haver entre eles. Neriman aborda Aga fingindo estar preocupada porque ouviu Seniz gritando do quarto que está trancada e quer sair. Aga manda ela voltar para buscar Seren, pois já mandou Seher fazer isso e até agora ela não voltou. Neriman diz que vai verificar o que houve. Seren gostaria de tirar a vida de Sem, e mesmo assim nunca o perdoaria por deixá-la para se casar com Semri. Sem sugere que ela aceite que perdeu, mas Seren acha cedo demais para ele cantar vitória, pois a própria Semri pode rejeitá-lo quando descobrir que ele é o pai de seu filho. Seher fica observando, mas não consegue escutar a conversa, então relembra quando Seren estava gritando furiosa com Nedin depois de saber que Sem ia para os Estados Unidos. Sem sabe que Seren nunca vai falar nada porque morre de medo de Seniz. Neriman encontra Seher bisbilhotando e tenta dissimular que Seren está só conversando com Sem porque está preocupada com a irmã. Seren termina a conversa e volta para perto delas. Seher bota a mão no bolso e não sente o pendrive que tinha guardado ali, então relembra quando descobriu que ele tinha algo importante para as vilãs e o roubou do cofre. Seher se retira para pegar uma coisa que esqueceu em casa. Neriman fica nervosa, mas Seren sabe que a mãe teria dito algo se suspeitasse dela. Sivan esconde o pendrive no bolso quando a mãe chega. Seher vê que o filho arrumou uma mala para ir embora com ela também. Semri cuida de Nedin até ele acordar e conta que vai voltar para a mansão em breve para ficar com ele. Nedin demonstra rejeição. Aga não aguenta esperar e abre a porta para bisbilhotar. Semri se entristece por Nedin estar chateado com ela. Aga chama Semri para sair. Seren sobe para escorraçar a irmã, mas já a encontra saindo. Aga exige que Seren não faça escândalo. Seren parabeniza Semri com sarcasmo. Semri ignora e lamenta não poder cumprimentar a avó rancorosa. Sem fica pensando no que Seren falou sobre Semri descobrir que eles dois fizeram um filho. Semri se aproxima dele e reclama por ter que sair sem fazer o que tinham planejado. Sem garante que é melhor ir embora porque não vão conseguir nada hoje se continuarem pressionando, principalmente pela crise que Nedin teve. Os dois se dão as mãos e pegam as malas para sair. Aga só observa. Sivan acha muito incoerente da parte da mãe sempre fingir que vai fazer algo e voltar atrás, e ele fica com cara de tonto. Seher desarruma a mala se sentindo uma péssima mãe, e diz a si mesma que precisa averiguar o que as vilãs estão escondendo dela. Seher começa a procurar o pendrive pela casa, mas não encontra. Seniz chora depois de ter quebrado tudo dentro do quarto. Aga finalmente aparece para soltar a esposa. Seniz diz que o marido pode fazer o que bem quiser com os filhos, mas jamais vai renunciar a eles, principalmente a Sem nesse caso. Mais tarde, Seniz se recompõe e recebe uma ligação para confirmar que ela já pode sair para o endereço que vai receber. Aga vai até o quarto de Nedin e o encontra solitário, então começa a falar sobre só as pessoas que se amam são capazes de nos machucar de verdade, e foi isso que Semri fez com o sobrinho hoje. Aga sabe que os assuntos do coração são difíceis, mas explica que Nedin é obrigada a seguir a razão e fazer o que é preciso para deixar esse amor de lado, pois não pode fugir do filho que vai ter com Seren. Aga dá um chamego no sobrinho e se retira. Nedin chora por ter que ficar sem Semri. Sem e Semri se instalam num iate que vai partir amanhã com eles. Seniz chega ao pier para falar com o casalzinho. Seher continua procurando o pendrive pela casa e não encontra, então imagina que deve ter deixado cair lá fora. Seher dá uma olhada no jardim e vê que Seren está tomando um ar, então vai até ela para conversar. Seniz sabe que Semri não sente amor nenhum por Sem, portanto esse casamento foi só para tentar voltar para a mansão e enfrentá-la de novo para ficar com Nedin. Semri acha graça pela vilã pensar que tudo tem que girar ao redor dela, então Seniz pergunta o que ela pretende com isso se não for o poder da fortuna dos Karasei.
Semri se cansa da conversa fiada e manda embora. Seniz ordena que Semri deixe seu filho, mas não consegue concluir a ameaça porque os dois fazem chacota dela. Seniz exige que amanhã mesmo Semri se divorcie e resolva seu problema de mulher para mulher com ela. Semri ignora e faz sem colocar a mãe para fora do barco. Semri avisa que realmente vai fazer algo amanhã, mas é ir embora para bem longe com Sem. Seniz se retira. Semri espera que a vilã caia na armadilha deles. Seniz vai pegar seu carro muito abalada com a possibilidade de perder Sem para a maldita enfermeira justiceira. Seher começa a contar sobre uma vez que costurou uma boneca de pano para Semri, e tempos depois de serem ter nascido o pai dela comprou uma nova para lhe dar, mas Seren insistia em querer a boneca de Semri só para ela, mesmo sendo velha e surrada. Seren nem se lembra disso e finge que não tem nada a ver com o que acontece hoje. Seher lembra também que Seren roubou a boneca e destruiu inteira antes de jogar no lixo, bem no dia do aniversário de Semri, que ficou muito triste com isso, mas nunca delatou a filha para a irmã porque sempre quis evitar discórdias entre as duas. Seher só quer usar essa história para dizer que Seren pode confiar na mãe sempre que cometer algum erro, seja grande ou pequeno. Seniz chega em casa e encontra as duas conversando. Seher incentiva Seren a contar o que tiver para contar. Seren se emociona em ter o apoio da mãe, mas vê Seniz fazendo sinal para ela e desiste de falar. Seher percebe e pergunta o que houve, mas Seren muda de atitude e finge que não tem nada para dizer, então sai de perto dela. Seher garante que vai descobrir sozinha o que as duas escondem. Seniz debocha do momentinho mãe e filha, e Seren diz que estava fingindo não sofrer na frente da mãe sobre o que Sem fez. Seniz avisa que as duas precisam se unir para acabar com esse casamento dele com Semri. No dia seguinte, Semri estranha que nenhuma desgraça tenha acontecido ainda, mas Sem supõe que a mãe ainda está planejando e vai agir mais tarde. Sem vai comprar pão enquanto Semri começa a preparar tudo. Seher acorda já procurando o pendrive mais uma vez. Sivan pergunta o que a mãe procura, e ela finge que é uma linha de costura que perdeu por ali. Seren aparece no iate para conversar com a irmã, fingindo estar consciente de todos os seus erros e querendo recuperar a união que havia entre elas. Seren abraça Semri e percebe as malas no barco, então se irrita pela irmã realmente estar indo embora com Sem e preferir provocar a família Karasai junto com ela. Semri quase acreditou na irmã, mas não demorou nem 10 segundos para ela parar de fingir. Seren promete fazer algo se Semri continuar lhe desafiando, e ela provoca perguntando se será torturada pela nojenta assim como Nedin. Seren tenta dar um tapa nela, mas Semri bloqueia, então Seren puxa os cabelos dela e a enforca. Semri manda Seren parar porque pode se dar mal com a gravidez, mas Seren não se importa e derruba a irmã no chão, fazendo ela bater a cabeça na quina de um degrau. Seren se assusta ao cutucar Semri e ela não acordar, então pensa que assassinou a própria irmã sem querer. Seren não sabe o que fazer e decide fugir, largando Semri derramando sangue pela cabeça no barco. Sem volta, encontra a esposa desacordada, sem fazer ideia do que houve enquanto ele saiu. Sivan vê Dama na sacada e pede o computador dela emprestado para ver o que tem num pendrive. Dama deixa ele subir para o quarto dela. Seher sai de casa sem saber mais onde procurar o pendrive. Seren volta para a mansão e entra correndo desesperada. Seher fica preocupada e tenta ir atrás. Seren não consegue contar para a avó na sala o que aconteceu e corre para cima. Neriman e Seher perseguem a menina. Seren se tranca no quarto com Nedin, enquanto as duas imploram para ela abrir para contar o que houve. Nurten percebe a confusão e vai buscar uma chave para abrir. Seren conta para Nedin que se tornou uma assassina e chora desesperada porque matou Semri sem querer. Nedin se altera ao ouvir essa desgraça. Dama conta que o notebook dela descarregou e não vai dar para ver agora o que tem no pendrive, então vai buscar o carregador. Os dois escutam a confusão lá em cima e sobem para ver o que é. As mulheres conseguem entrar no quarto e Seren se agarra na mãe pedindo para não ficar sozinha. Nedin se treme todo de tão nervoso e Nurten tenta acalmá-lo.
Ninguém entende nada do que está acontecendo. Seren vai para fora com a família e Nedim começa a gritar o nome de Semri. Seren não sabe explicar para os parentes o que fez. Seniz chega e fica curiosa também. Nurten e Dama pensam que Nedim quer ver Semri, mas não sabem como ajudar. Sen chega sozinho na mansão e tenta passar pelos seguranças para entrar. Seren não consegue contar nada antes de Sen entrar, exigindo saber quem daquela casa foi atrás de Semri no barco para matá-la. Um policial conta no hospital que o ataque a Semri provavelmente foi um ataque. Semri fica só olhando para Seren, mas decide mentir que apenas caiu sozinha e ninguém fez nada com ela. A perícia diz que ela tinha alguns hematomas em outros lugares que não condizem com isso, mas Semri finge que não sabe o que houve. Seniz xinga Seren por quase ter matado Semri, pois só tinha mandado ela ir atrasar a fuga da irmã com Sen. Sen volta contando que Semri já recebeu alta. Ser quer ir com eles, mas Semri não deixa. Mais tarde, Semri e Sen voltam para o iate sozinhos. Sen não entende porque Semri não acusou a irmã, então ela explica que quer fazer esse plano de Seniz em utilizar Serencaia pelo próprio peso. Nedim fica admirando a chuva pela janela do quarto. Nedim relembra uma vez que Semri disse que ele era muito lindo, então começa a chorar. Nedim observa várias coisas de seu quarto, então relembra uma vez que Semri estava cantando para ele. Nedim pega seu caderno de partituras e relembra quando estava na praia com Semri durante a fuga. Nedim chora relembrando quando descobriu que Semri tinha se casado com Sen, e fica com tanta raiva que destrói seu caderno e bate em si mesmo. Os pés de Nedim começam a se mexer com seus estímulos, então ele percebe que ganhou um pouco de força e se esforça para tentar ficar em pé sozinho. Nedim consegue firmar os pés no chão e se erguer da cadeira, ainda se apoiando nela. Nedim solta as mãos e fica em pé por milésimos de segundo, mas logo cai na cadeira de novo. Nedim fica nervoso com medo de alguém ter visto, então tenta fazer o movimento outra vez e consegue se erguer de novo com bastante força. Nedim se cansa e se joga na cadeira de novo, mas fica muito feliz por finalmente estar sentindo que está se recuperando dessa tortura da deficiência. Aga pensa na vida em seu escritório. Sen admira o mar do alto do iate, enquanto Semri faz o mesmo na beira dele. Semri relembra quando brincou de jogar água em Nedim no riacho enquanto estavam fugindo. Sen observa sua aliança de casamento, e assim o dia termina. No dia seguinte, Ser volta a procurar o pendrive no jardim da mansão, pois se não caiu em casa só pode ter caído por ali, mas não encontra nada. Dama tira o pendrive do computador para devolver a Siva. Seniz guarda algumas coisas em seu cofre e só então percebe que o pendrive não está mais lá, então pensa que Seren deu um jeito de roubar. Ser observa os quartos procurando por alguém. Dama aparece bem na hora e mostra o pendrive que Sivan deixou com ela, pedindo para a mãe devolver para ele. Ser fica aliviada por ter encontrado o objeto e se retira. Seniz sai de seu quarto e sobe para o de Nedim. Ser invade o escritório de Aga e tenta descobrir como se usa o computador para assistir o que tem no pendrive. Ser consegue conectar e dar play em um vídeo, que mostra claramente Seren agredindo Nedim. Ser se desespera com a prova das maldades que a filha comete contra o pobre marido deficiente. Seniz exige que Seren devolva o pendrive que conseguiu roubar de alguma forma de seu cofre. Seren não faz ideia do que a vilã está falando, mas Seniz acha que é mentira e ela está escondendo, correndo o maior risco de outra pessoa encontrar e assim desmascarar as duas. Seren jura pela sua vida que não roubou nada, até porque nem sabe como abrir um cofre sem a senha. Seniz é obrigada a acreditar e se retira. Aga caminha em direção ao seu escritório, prestes a descobrir toda a verdade. Ser continua assistindo às imagens. Aga flagra a mulher metida em sua sala e não entende o que ela faz. Ser deixa Aga se aproximar para ver o que ela está fazendo com o notebook dele. Aga descobre as agressões de Seren contra Nedim e fica muito impactado. Ser quase morre de tanta vergonha.
Semri e Sem recebem a visita dos seguranças de Aga no iate, o que é um sinal de que mais uma vez eles serão expulsos. Pouco depois, o carro chega na mansão trazendo Semri e Sem de volta, mas eles não sabem o motivo pelo qual foram trazidos. O segurança só pede para eles irem conversar com Aga. Aga espera os dois na sala e faz suspense, então estende sua mão para que o filho a beije, em sinal de que o está aceitando em sua casa e sua vida novamente. Sem obedece e presta seu respeito. Aga também oferece sua mão para Semri, aceitando-a como nora e nova integrante da família Karacay, e ela cumprimenta como deve também. O casal não entende absolutamente nada, mas Aga tampouco explica e faz um sinal para o segurança subir as escadas. Seher fica no jardim muito nervosa sobre o que vai acontecer. Aga sai da mansão e acena a cabeça para ela, confirmando alguma coisa que não sabemos, e ela acena de volta. Seren fica olhando pela janela e suspeita que tem algo acontecendo na mansão. Neriman não liga para isso e só quer saber o que Senis foi fazer, já que sumiu depois de perguntar do pendrive. Seren chama a avó para ver Seher e Aga no jardim, mas eles já não estão lá. Nurten chega ao quarto com segurança e avisa que certas coisas vão mudar naquela casa. Então entra no closet e pega uma mala de Seren. Ela e a avó ficam nervosas. Semri fica ansiosa para saber o que está acontecendo. Sem não consegue ligar para a mãe. Semri só consegue pensar que isso é mais um plano de Senis para impedi-la de levar Sem, mas Sem tem certeza que ela não tem nada a ver com isso. O segurança deixa algumas malas na sala. Semri reconhece que são as coisas de sua avó. Neriman alcança Nurten e implora para ela dizer o que está acontecendo na casa. Nurten não diz nada e sai com segurança, levando as coisas de Seren lá para baixo. As vilãs perseguem os dois. Semri só consegue pensar que é Neriman que está de mudança para a mansão para continuar lambendo os pés de Seren. Sem deixa um recado na caixa postal da mãe, sabendo que ela sabe de algo e fugiu para não estar presente. Semri toma o celular e avisa que a vilã não vai conseguir o que pretende, seja lá o que for. Neriman e Seren descem humilhadas, e a idosa percebe que suas tralhas também estão na sala esperando por ela. Os seguranças começam a pegar tudo e botar para fora, enquanto levam as coisas de Semri Sem para cima. Nenhum deles entende nada. As vilãs perseguem os seguranças e observam eles botando as coisas delas dentro de um carro. Neriman e Seren pedem explicações a eles, mas ficam igual baratas tontas. Neriman implora para Sivan dizer se sabe o que estão fazendo com elas, mas ele tampouco responde. O segurança pede para Seren entrar logo no carro para não demorarem mais. Sem e Semri saem para ver Seren sendo escorraçada. Neriman também entra e logo elas vão embora para um lugar que ninguém sabe. Semri entra e sobe para tentar descobrir alguma coisa, mas ao chegar no quarto de Nedin não encontra o menor sinal dele. Enquanto isso, Nedin está sendo atendido numa clínica e Dama faz companhia para ele. Nedin passa por um procedimento estranho com alguns profissionais, como se estivesse recebendo estímulos pelo corpo. Nurten vai ver o casal no quarto e jura que não sabe de nada, apenas recebeu a ordem de botar Seren para fora e acomodar os dois de volta na mansão. Semri pergunta por Nedin, mas Nurten só sabe dizer que Senis não saiu com ele. Seren e Neriman são levadas para um pequeno prédio desconhecido. Os seguranças tiram todas as coisas delas e começam a levar para dentro. As vilãs entram com eles, ainda sem saber do que se trata, e ficam com medo de entrar no apartamento. As duas chegam na sala do local e encontram Aga esperando por elas, junto a Seher e Senis. Seren continua tentando obter alguma resposta para o que está havendo. Aga responde pegando o notebook e virando a tela para mostrar algo bem interessante, a prova das agressões que Seren comete contra o próprio marido. Seren e Neriman ficam com a cara no chão quando finalmente entendem que estão sendo castigadas por suas maldades. Seren deduz que a mãe foi a responsável por revelar a verdade. Seher confirma e não tem pena nenhuma da filha, pois sabe que ela nunca mudou de verdade mesmo após ter descoberto tudo, então só restou mostrar para Aga o lixo de pessoa que tem como nora, e de quebra desmascarar a desgraçada da esposa dele,
que sabia de tudo e estava cobertando. Senis fica igual uma múmia. Aga relembra quando terminou de ver o vídeo mais cedo e Seher lhe contou que encontrou o pendrive com aquelas imagens dentro do cofre no quarto de Senis. Aga comenta que não vai dar o que Seren realmente merece por piedade ao bebê que ela carrega no ventre, senão a colocaria na rua de verdade e não teria nem onde passar a noite. Aga conta que Seren vai ter uma vida tranquila junto com a velha maldita da avó dela naquela casa até o dia que a criança nascer, mas logo depois que isso acontecer acontecerá algo e sai sem dizer o que é. Senis sai com o marido e quer saber o que ele vai fazer com ela, mas ele ignora a esposa e atende uma ligação de dama. Seher também se retira do apartamento, enquanto Neriman taxa Nora na maior cara de pau de ser uma desalmada que não tem piedade da filha. Aga avisa que já vai se encontrar com a filha. Senis não entende porque o marido nem lhe pergunta por que escondeu a verdade. Aga ignora e entra no carro para ir embora, sem deixar Senis ir com ele. Seher dá uma encarada em Senis, mas também a deixa sozinha e pega o outro carro para ir embora. Seher espera que Seren finalmente aprenda a lição, senão nada mais fará. Senis fica largada na rua e sem saber o que fazer. Dama tenta ligar para o pai de novo, mas não é necessário porque Aga acaba de chegar. A médica aparece e chama Aga para conversar sobre o que aconteceu com Nedim no consultório dela. A doutora conta que fizeram exames em Nedim e não constam mais vestígios de remédios adulterados ou sequelas de maus tratos nele, deixando Aga feliz por pelo menos isso estar bem. A médica revela que o problema de Nedim para falar e caminhar tem a ver com o psicólogo dele. Outros médicos continuam fazendo exames em Nedim. Aga sai do consultório após ouvir que Nedim tem muitos traumas que causaram esse estado atual dele, mas vai se recuperar quando estiver totalmente curado deles. Aga vai ver o sobrinho sendo examinado e promete que finalmente vai encontrar a cura para ele, seja ela o que for. Semri continua esperando notícias na mansão com Sem. Senis caminha sozinha e indignada pela rua. Nedim volta do hospital com o tio e a prima. Aga decide parar no meio do caminho para passear e todos vão para o mirante admirar o mar. Aga anima Nedim com o diagnóstico de que ele vai se recuperar, e espero vê-lo não só caminhando, como cantando e tocando piano de novo. Nedim fica muito feliz com isso. Dama também fica, mesmo não demonstrando muito. Seher chega em casa e Sivan a aborda para saber qual foi o motivo de Seren e Neriman serem expulsas da mansão, agora que já aguentou calado porque a mãe pediu. Seher pergunta se Semri está na mansão, deixando Sivan revoltado por nunca poder saber nada como sempre. Aga chega em casa e pede que Dama mantenha segredo sobre o diagnóstico que a médica deu, deixando-a confusa. Semri observa que Nedim já voltou com a família. Aga não explica o motivo, só pede para Dama obedecer e não falar nada, especialmente para a mãe e para o irmão. Nedim entra em casa e ignora Semri, mesmo ela estando muito contente em ver que está tudo bem. Aga manda Nurten levar o rapaz e garante que o sobrinho está muito melhor agora, longe de gente que o adoece. Sivan cutuca a mãe para saber como é que Seren fazia mal ao marido. Dama pede ao pai para responder Sivan o que ele quer saber. Aga só diz que Neriman vai ficar cuidando de Seren até o filho dela nascer e esse foi o combinado com Seher. Semri pergunta o motivo da mudança, mas Aga sai sem responder. Seher persegue Aga até o escritório para reclamar que a única coisa que tinha combinado com ele era deixar Semri voltar para casa, após ser descoberto o motivo pelo qual ela sequestrou o cunhado, e não queria sacrificar Seren em troca disso. Aga acha que já fez demais por ela, tanto que até ignorou a falta de respeito de Sem ao se casar com Semri para enfrentá-lo. Sem e Semri ficam esperando na sala, enquanto Aga diz no escritório que vai ficar em alerta e observa absolutamente todo mundo o tempo todo, para prevenir que voltem a acontecer coisas debaixo de seu nariz. Senis continua caminhando pela rua, enquanto Aga promete encontrar quem foi o responsável por prejudicar o tratamento de Nedim. Nurten verifica se Nedim quer alguma coisa e pede para ele se animar com o retorno de Sem à mansão, esperando que todos fiquem em paz agora.
Nedim começa a chorar lembrando que Semri disse que sempre estaria com ele, independente do que acontecesse, e se atormenta porque não parece que isso seja verdade agora. Mais tarde, Seniz volta para casa e agradece ao marido por não contar a ninguém que ela escondeu que Seren agredia Nedim, reconhecendo que é uma covarde. Seniz inventa que tentou resolver sozinha e controlar Seren, pensando em não prejudicá-la por causa da gravidez, e esse foi seu erro. Aga não sabe nem o que dizer para essa lorota. Nedim escuta Semri tentando entrar no quarto dele, mas Nurten não quer deixar. Semri não quer ser tratada como patroa, mas se Nurten sente que deve respeito a ela, então deveria dar licença. Nurten explica que Aga só permite que ela entre nesse quarto a partir de agora. Semri manda ela perguntar a Nedim se quer vê-la ou não pelo menos. Sem aparece e escuta Nurten aconselhando Semri a obedecer às ordens de Aga, pois ele já foi muito bondoso com ela e já viu o que ele fez com a irmã dela. Sem faz Semri descer com ele. Nurten entra para contar a Nedim que fez o que ele pediu e fingiu que Aga não deixa ninguém entrar, mas é Nedim quem não quer que Semri entre. Sem explica a Semri que ela já está esquecendo que tem simular que são um casal de verdade, pois ela não tem mais direitos só porque Seren foi expulsa de casa. Semri debocha do marido que achou que ia enfrentar o pai por muito tempo, mas demorou apenas uns dias para ele aceitar porque aconteceu outra coisa na mansão que eles desconhecem. Seniz continua se lamentando e esperando o que o marido vai fazer com ela. Aga sai do quarto sem falar nada. Sen e Semri observam ele entrando no quarto de hóspede sozinho. Semri sai da mansão para ver Ser. Sen se aproxima da mãe para se compadecer da derrota dela. Semri vai até a mãe para confirmar que Seren foi desmascarada. Neriman não para de reclamar um segundo por Seren ter sido uma imbecil e continuado prejudicando Nedim, mesmo pedindo para ela não fazer isso porque a gravidez não lhe garantia nada. Seren sente que a mãe a jogou fora para ajudar Semri. Neriman diz que a neta vai ver o que é ser jogada fora de verdade quando Aga pegar o filho dela e deixá-las com uma mão na frente e outra atrás. Ser esclarece que não fez Aga se desfazer de Seren, pois jamais ajudaria a prejudicar a própria filha outra vez, relembrando o erro que cometeu com Semri. Ser deduz que Semri raptou Nedim quando descobriu o que faziam com ele. Semri não responde, e também deduz que só voltou para a mansão porque a mãe fez Aga permitir. Ser confirma e imagina que no fundo a filha não queria o mal de Seren, tanto que preferiu levar Nedim para longe do que acabar com a raça da irmã, revelando tudo o que ela fazia. Semri não responde e vai embora. Ser sente que tem alguma coisa mal contada nessa história. Seniz comenta com o filho que o castigo de Seren não é nada comparado ao que Aga vai fazer com eles quando tudo for descoberto. Semri fica no jardim e observa a mãe e filho conversando na sacada de longe. Semri promete a si mesma que vai terminar de dar o castigo que os dois merecem além de Seren. Seniz comenta que mesmo que Aga seja quem vai acabar com eles, Semri será a verdadeira responsável pela queda. Neriman tenta ajudar Seren a se arrumar para dormir, mas a mimada não quer saber de nada. Neriman exige que a neta colabore porque a situação delas já é ruim demais para a menina aumentar com seus escândalos, já que naquela casa não vão resolver nada. Seren garante que não vai ficar para escanteio na família Karasai. Aga fica pensativo no escritório e pega um par de tênis de Nedim que tem guardado há muitos anos. Aga relembra que era o mesmo par que Nedim estava usando quando caiu da janela, repassando todo o momento daquele dia quando chegou na mansão e viu todos os empregados reunidos na frente da mansão, com Nedim desacordado depois do acidente. Aga sofre segurando lembrança da tragédia, que um dia foi apenas um par de calçados que deu de presente ao sobrinho. Aga vai ao quarto de Nedim com uma caixa, presenteando o sobrinho com um novo par de sapatos, e deseja que ele se recupere logo para usá-los e caminhar com os próprios pés. Aga pede a ele que diga o que pode estar causando esse problema no cérebro dele que não o deixa progredir. Nedim pega um sapato e entrega ao tio, querendo que ele coloque no pé dele. Aga obedece e diverte o sobrinho contando algumas coisas. Seren chega de táxi na mansão e tenta entrar, mas os seguranças não permitem. Seren tenta se fazer de madame que ainda pode mandar neles, mas óbvio que não adianta e ela fica gritando igual uma tonta. Aga aparece depois de um segurança chamá-lo, mas só manda eles cumprirem a ordem de enxotar a infeliz.
Seren implora para Aga ouvi-la porque veio contar algo importante, mas é ignorada e os seguranças tentam fazê-la ir embora sem usar a força. Seren grita mais do que tudo, mas não adianta e eles a colocam dentro de um carro para levar de volta para o prédio onde está exilada. Sen tenta dormir na poltrona do quarto, enquanto Semri fica com a cama dele só para ela. Seer chora observando algumas fotos de seus filhos, quando eles ainda moravam em Antáquia. Seren fica engolindo o sapo em sua nova morada. No dia seguinte, Seren acorda decidida a ir na mansão outra vez para contar que Sen é o pai de seu filho, mas Neriman tenta impedi-la. Senis chega bem na hora para ver as pobretonas. Semri observa da janela Aga saindo com Nedin de novo. Nurten chama Sen para avisar que o pai quer que ele saia com eles. Aga promete a Nedin que nada será como antes, e daqui para frente ele só vai melhorar. Sen chega para ver o que o pai quer. Aga só avisa que hoje começa uma nova etapa e todos saem juntos, deixando Semri largada. Seer sai de casa e um segurança oferece o carro para levá-la, mas ela prefere ir sozinha. Semri pede para ir com a mãe, deduzindo que ela vai visitar Seren. Seren culpa Senis por sua derrota, pois ela insistiu em guardar o pendrive e ainda conseguiu ser roubada. Senis acha mais acertado culpar Seer, pois ela sabia de tudo e só mostrou a prova para Aga, demonstrando como é uma mãe desnaturada e incapaz de proteger a própria prole, diferente dela que mata e morre por Sen. Seer e Semri pegam uma condução, mas Seer grita para o motorista parar e desce bem antes de chegar na casa. Semri não entende nada, então Seer pede para saber o motivo para a filha querer ver Seren, pois não vai permitir que elas saiam no tapa. Semri só pede alguns minutos para falar a sós com a irmã. Aga chega na empresa com o sobrinho e o filho. Os funcionários ficam encantados vendo Nedin pessoalmente após muitos anos. Aga quer que Nedin conheça bem aquele império, que um dia será todo dele. Seren ameaça acabar com a raça de Senis de uma vez, revelando para Aga que ela a obrigou a esconder que fez amor com Sen e aquele filho é deles. Senis diz que ela seria muito burra de fazer assim, pois só ia acabar de perder o que já não tem. Seren exige ajuda urgente para voltar para a mansão, senão será obrigada a revelar a verdade e acabar com tudo de uma vez. Neriman exige a mesma coisa, mas Senis ressalta que a velha é a pessoa menos importante dessa história e ninguém liga para ela. Neriman sabe que a vilã está enrolando porque não quer ajudá-las a voltar, mas Senis só manda ela controlar a neta. Se não de velha rica, ela vai passar a ser uma mendiga suja no fim da história. Senis sai e encontra Seer na porta, alfinetando que veio dar o consolo que a mãe não dá para a própria filha. Seer manda ela ficar na dela, mas Senis não vai deixar barato que a pobretona tenha desmoralizado diante do marido e promete cobrar depois. Seer retruca que ela se desmoralizou sozinha por ser uma megera. Neriman se revolta com a visita da nora desnaturada, mas Seer ignora e vai ver a filha no quarto. Seer avisa Seren que veio acertar as coisas entre elas, mas antes Semri quer falar com a irmã numa cafeteria ali perto. Neriman entra após escutar isso e exige que a neta não fale com a traiçoeira da. Semri espera a irmã na cafeteria. Seren chega e não entende porque a irmã não quis ver o fracasso dela, mas imagina que ela queria fazer a humilhação em público para ser ainda mais vergonhoso. Semri esclarece que não é nada disso, e não é como se mudar de casa fosse um grande castigo. Seren ironiza que agora a irmã é a nova nora querida da casa. Semri quer saber desde quando se tornou uma vilã para Seren. Senis dirige e liga para a secretaria do marido. Aifer recebe Aga com os parentes primeiro, depois vai atender o telefone. Senis pergunta por Aga, então a moça conta que ele acabou de chegar na empresa com Sen e Nedin, deixando todos os funcionários surpresos. Senis agradece e desliga. Aga mostra para Nedin a sala que era do pai dele, então coloca diante da mesa e avisa que a partir de amanhã ela será do sobrinho. Sen fica estático vendo aquela besteira. Aga atende uma ligação e sai da sala para verificar alguma coisa, mas não consegue prestar atenção por algum motivo. Sen comenta que aquela sala sempre foi de Nedin mesmo,
e começa a relembrar quando os dois eram pequenos e o tio colocou Nedim na cadeira dele, dizendo que aquela sala já era do filho e um dia no futuro ele seria a pessoa mais importante da empresa, enquanto Sem observava com ciúme. Sem leva essa amargura até hoje por só Nedim ser considerado importante na família, e sai da sala chateado. Aga observa o filho indo embora e quase vai atrás dele. Nedim fica com raiva e joga um objeto na foto de seu pai, o segurando ainda bebê. Aga escuta e vai ver o que aconteceu, ficando sério com o sobrinho quebrando o retrato tão bonito. Sem sai da empresa e encontra Seniz esperando na entrada. Semri não sabe de onde a irmã tira tanto ódio, pois o objetivo dela era ambicioso e conseguiu entrar na família Caraça e como tanto queria, mesmo às custas do sofrimento de Nedim. Semri sabe que elas nunca foram grandes amigas como a mãe queria, mas não era motivo para chegar a esse ponto. Seren manda Semri perguntar isso para Sem, pois ele vai saber responder isso para a irmã melhor do que ninguém, então se retira. Mais tarde, Semri não para de relembrar Seren pedindo para ela perguntar a Sem o motivo desse ódio, enquanto espera voltar para casa. Sem chega a uma balada para se divertir e ignora uma ligação de Semri. Uma morena dá em cima de Sem no balcão do bar, mas ele não dá bola. Todas as mulheres na pista tentam seduzir o rapaz, enquanto ele só bebeu todas até passar mal. Semri continua sem conseguir ligar para Sem e deixa um recado de que tinha um assunto importante para conversar. Seniz admira uma foto de seu filho e relembra a conversa que teve com ele mais cedo, reclamando de Aga por ter trazido o deficiente para expor para todo mundo na empresa. Seniz conseguiu ver a inveja nos olhos do filho, assim como quando eles eram crianças, e Nedim continua sendo inimigo dele do mesmo jeito. Seniz espera que o filho entenda que essa rivalidade nunca vai mudar. Aga fica desconfiado da foto do pai de Nedim jogada no chão lá na empresa, mas Nedim garante que foi ele que fez aquilo, então Aga fica mais tranquilo. Seniz vai atrás do marido para conversar, mas Aga só quer saber onde está Sem agora. Seniz persegue o marido, que se recusa a ouvi-la. Ser tenta fazer Seren dizer por que se tornou essa pessoa tão maldosa, prometendo procurar alguma forma de ajudá-la. Seren acha que a mãe está de fingimento e só a prejudicou para beneficiar Semri. Ser relembra que já tinha dado a oportunidade de Seren se redimir aquela vez, mas ela continuou maltratando Nedim e agora pagou o pato. Siva encontra a casa onde a irmã está morando. Neriman vê o neto da janela e sai para conversar com ele, reclamando que ele apoiou Ser no plano para jogar a família fora da mansão e agora veio se fazer de coitado. Sivan garante que até agora não sabe nem o que aconteceu, mas Neriman não acha isso uma justificativa para ele permitir que uma avó idosa e uma irmã sejam escorraçadas como cadelas sarnentas. Ser sai da casa após falar com a filha. Sivan pede para a mãe explicar o que aconteceu. Ser pretende falar de tudo o que aconteceu com a família depois que o filho de Seren nascer, aí todos estarão livres para tomar alguma atitude. Seren observa os dois indo embora e não vai permitir que só ela fique de palhaça na história, então liga para Sem e deixa um recado na caixa postal, querendo saber se ele já se explicou para Semri sobre o fato de ser o pai de seu filho, pois em breve não vai poder fugir dessa verdade. Neriman volta perguntando para quem era a ligação. Seren finge que era para a avó, já que ela saiu da casa sem avisar. Seniz se cansa de ser menosprezada pelo marido e insiste que eles precisam conversar sobre Sem. Seniz reclama que o filho voltou para Gandaia no primeiro dia de volta em casa, mas Aga manda ela deixar isso para Semri reclamar com ele. Seniz sai ressabiada. Semri observa pela janela até ver o marido voltando para casa no carro, mas quem está dirigindo é outra pessoa. Aga observa do escritório aquela palhaçada. Semri desce para ver Sem tão bêbado no carro que nem consegue andar sozinho e outro teve que dirigir para ele. Semri e um segurança levam um cachaceiro para dentro. Aga fica desgostoso com a cena. No dia seguinte, Nurten fofoca para Aga o que viu ontem à noite, relembrando quando passou pelo quarto de Sem e viu pela porta entreaberta que ele estava jogado na cama de qualquer jeito, e Semri sentada na poltrona em vez de dormir com ele. Depois, viu Semri subindo ao quarto de Nedim escondida e ela estava acomodando o cunhado dormindo.
Nurten acha uma tremenda falta de respeito sempre deixar o marido de qualquer jeito para ir tomar conta de outro homem. Aga apenas escuta. Semri acorda na poltrona e Sen continua dormindo de ressaca. Nurten entra para verificar e percebe que a moça dormiu fora da cama. Semri finge que só caiu ali de cansaço. Nurten avisa que Aga está chamando por ela. Senis reflete o que aconteceu enquanto ela esteve fora ontem, então relembra que Aga falou com Dama pelo telefone e foi encontrá-la em algum lugar, por isso vai falar com ela. Sivan comenta com Dama ao telefone que os seguranças estão fofocando que Sen chegou bêbado ontem e fez Semri passar vergonha. Dama inventa qualquer coisa quando a mãe entra para desligar. Senis quer que a filha fique em casa para passar um dia bem agradável. Aga comenta com Semri que todo casamento tem um período muito bom chamado lua de mel, quando se supõe que um casal é feliz ao máximo, mas não é isso que está vendo com ela e Sen. Semri diz que não é babá do marido para ficar cuidando dele bêbado. Aga interpreta que ela não pretende cuidar do marido como cuida de Nedin. Seer aparece para oferecer ajuda a Nurten na cozinha. Nurten debocha da madame que casou 2 filhas com os rapazes da família Karasai, e ainda assim se faz de humilde. Seer ignora a gracinha, mas Nurten não para de falar que realmente ela não tem por que se sentir orgulhosa desses casamentos, já que Seren acabou escorraçada e Semri não consuma seu matrimônio. Seer pergunta por que a futriqueira disse isso, então Nurten revela que flagrou que Semri não dorme na cama com Sen. Sen finalmente acorda e começa o dia pegando o celular para ver o que tem, descobrindo 2 mensagens na caixa postal. A primeira é a de Semri tentando falar com ele, preocupada pelo sumiço e querendo conversar algo importante. A segunda é de Seren, zombando da hora que Sen descobrir que foi desmascarado e todos souberem da verdade entre os dois. Neriman reclama que está de empregadinha de Seren, mas ela não dá a mínima e só espera notícias de Sen. Sen liga exigindo saber o que a infeliz falou para Semri, mas ela só debocha que vai mandar o endereço da casa para ele começar a comprar as coisinhas do bebê e mandar para ela. Neriman questiona quem era. Sen recebem o endereço. Seren só diz que estava encomendando as primeiras coisas de seu filho. Siva implora para saber se Dama viu alguma coisa estranha entre Semri e Sen, mas ela o aconselha a não se meter na vida dos outros, já que ninguém conta nada para ele mesmo. Senis sai de casa e chama a filha para ir no carro com ela. Aga deseja saber o que Semri pretende naquela casa, pois vive atrás do que Nedin anda fazendo e não dá a mínima nem quando Sen faz ela passar a maior das vergonhas. Semri foge do assunto e diz que vai ver o marido. Aga alerta que a obsessão da mocinha com Nedin é algo muito inapropriado. Semri sai do escritório e vê Sen saindo do quarto. Seer tenta falar com a filha, mas ela prefere ir atrás do marido primeiro. Aga chama Seer para conversar. Semri persegue Sen até o jardim, mas ele entra no carro e vai embora sem dar ouvidos a ela. Sivan fica observando e aborda a irmã para oferecer seu apoio, mesmo que ela mal converse com ele. Semri garante que não tem nada acontecendo, mas Sivan sabe que ninguém lhe contaria mesmo que houvesse. Sen dirige para o endereço de Seren. Seren reclama que a avó está fedendo gordura e está sentindo enjoo, então a manda ir tomar banho e finge que vai lavar a louça para ela. Seren sai de casa para esperar na rua o carro de Sen. Sen chega e ela sobe, ordenando que ele dirija para algum lugar. Aga conta para Seer o que está acontecendo e exige que ela tome alguma atitude com a filha, a não ser que ela já saiba porque o casamento de Semri com Sen é tão descompromissado. Semri observa do jardim os fisioterapeutas fazendo exercício com Nedin na varanda. Aga sai de casa e entra no carro, sem deixar de olhar para Nora. Seer observa a filha de longe. Aga confirma no carro para um segurança que eles vão fazer uma coisa, já que nesse momento não tem como saber as intenções de certas pessoas. Sen avisa que Seren vai perder tudo se insistir em revelar a verdade deles. Seren não tem muito mais o que perder, então não vê qual seria o problema de botar a boca no trombone, pelo menos para tentar tirar alguma vantagem. Senis reclama da filha calada demais durante o passeio e senta numa cafeteria para conversar. Dama joga uma conversa fiada para a mãe, tentando mudar de assunto com deboches, mas Senis só quer saber o que a filha estava fazendo para o pai quando botaram Seren para fora da mansão. Sen concorda em tentar levar Seren para a mansão, mas pede que ela pelo menos tente se dar bem com Semri,
senão será impossível. Seren orienta sem a questionar sempre sobre o que tanto ela faz com Nedim, caso ela o questione por estar apoiando seu retorno para a mansão, pois não é normal essa obsessão dela pelo deficiente.